Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana respondemos esta questão: como lidar com a solidão em Portugal? E partimos, como quase sempre, de um livro, o retrato Viver Só, assinado pela escritora Ana Margarida de Carvalho. Com ela estará aqui nesta conversa a psicóloga social e investigadora Maria Luísa Lima, neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-las aqui no nosso programa. Ana Margarida, viver só é uma realidade que a Ana começa logo no início por trazer até um pouco estatística. Há muita gente a viver só em Portugal, já vamos perceber que pessoas são estas, mas surpreendeu a dimensão daquilo que encontrou quando tentou casar relatos que foi recolhendo e a realidade estatística com que, aliás, começa o livro. Sim, eu comecei com a realidade. Olá, obrigada pelo convite. Eu comecei com a realidade estatística, de facto, porque ultrapassamos uma marca que é 1 milhão de pessoas a viver sozinho, coisa que nunca tinha acontecido. Claro que não somos o país, em termos europeus, que sofre mais com a solidão, estamos mais ou menos a meio da tabela europeia. Mas também queria dizer que, quer dizer, este trabalho foi um bocadinho um trabalho começou com um trabalho de definição, não é? Começou com um tema muito amplo, que é viver só e as suas consequências. Ou seja, viver só não é estar só, viver só não é sofrer de solidão. A partir destas várias variantes e destes vários conceitos, uma coisa é uma circunstância, que é viver em monoagregado, outra coisa é um sentimento, que pode ser esmagador e pode ser até fomentador de problemas de saúde mental e de problemas de grande depressão e até suicídios, enfim, em casos extremos. Outra coisa é simplesmente viver sozinho, e decorrerem daí questões cotidianas, mais ou menos prosaicas, mas um pouco diferentes também. E até desejar viver sozinho. Exatamente, quer dizer, até tem casos no livro em que viver sozinho é quase uma questão vital, não é? Por causa da profissão, por causa do próprio feitio da pessoa, por causa de ser também uma manifestação de autossuficiência. Sim. E de liberdade, não é? A paleta é grande: solidão, saudade, solidão, carência, solidão amorosa, solidão... Foram as várias solidões que eu fui encontrando, coisa. Exatamente. Conseguiu arranjar aqui um catálogo de várias solidões. E haveria mais, aliás, quando lhe disse que eu tentei circunscrever o tema, fui eliminando, não é? Eu podia falar, imagino, da solidão prisional, mas já seria outro trabalho. Outra coisa que me interessa muito, a solidão obstétrica, também seria outro trabalho, não é? Portanto, no fundo, eu tive que ir eliminando, assim como tive que ir eliminando os temas que seriam parecidos, para não ser um livro muito monótono aos casos, não é? Porque eu falei com umas cerca de 3 dezenas de pessoas e depois algumas acabaram por não entrar no livro por terem testemunhos de vida muito, muito semelhantes. Mas, de fundo, um trabalho jornalístico com um tema muito amplo acaba por ser circunscrever, tomar opções, rejeitar muita coisa e tentar um equilíbrio. E por isso é que fui buscar os senhores faroleiros, não é? Por causa da dimensão romântica e também casos muito extremos de violência, de solidão muito violenta e coloquei-os no final do livro, no último capítulo, em vez de ser a conclusão ficou no segundo capítulo e não no último, porque achei que eram casos tão duros e de vivências tão difíceis até de expor e de falar com um jornalista conhecido, às vezes conversas que não duraram só um dia, foram repetidas e que são muito íntimas e muito privadas. Achei que as devia colocar no final porque, sei lá, por uma questão de pudor, não deixar o leitor conviver com o tema e depois sim entrar nesses casos mais drásticos. Vamos lá às notas da Luísa sobre o livro, que deve ter aí várias sobre a questão da solidão. Para onde é que quer começar, Luísa?
Olha, primeiro quero começar por uma confissão, é que me senti imensamente invejosa e como católica acho que é um sentimento que não devia ter. Mas enfim, mas é uma inveja boa, porque há uma série de anos que queria fazer um grande projeto sobre a solidão em Portugal, que juntasse exatamente coisas que Ana Margarida fez aqui neste livro, que foi juntar dimensões literárias, dimensões estatísticas, como disseram, mas dimensões literárias, dimensões filosóficas, dimensões científicas, depois com os testemunhos. Porque aquilo que o livro da Ana Margarida nos traz aqui é que não há uma solidão, é que há muitas solidões. Mesmo separando, como ela faz muito bem, o viver só da solidão, o que ela nos mostra é que há muitas solidões e que há muitas formas de viver a solidão e achei, apesar de haver testemunhos dramáticos, acho que a maioria são testemunhos que acabam bem. São testemunhos de pessoas que aprenderam a viver a solidão, que passaram... Que contornam, exatamente. Sim, que viveram situações muito complicadas e encontraram uma maneira de viverem bem com elas próprias. Se calhar ainda estão na solidão, mas que viveram bem, que aprenderam a viver bem com a solidão, não é? E isso acho que é uma mensagem positiva e percebi que finalmente, também achei que o livro não tinha um fim. Acho que não sei se foi propositado, que foi... Sim, há tanta coisa que eu gostaria de desenvolver, não é? Eu acho que, por exemplo, a solidão nos adolescentes é um tema que preocupa muito os psicólogos, os psiquiatras. A questão é que a solidão nos idosos tem tendência a ser para sempre. A solidão dos adolescentes, se for acompanhada e se correr tudo bem, passa, não é? Sim. Eles depois hão de arranjar a forma de se integrarem, mas é uma solidão também muito dolorosa. Nós temos falado muito sobre a solidão dos idosos. Agora, com a pandemia, falou-se um pouquinho mais da solidão dos adolescentes. Estou a falar de um debate mais alargado ao mediático, Luísa. Faltava aqui um conjunto, e se calhar o livro abre portas para outras solidões a explorar, e não só um corte etário naquilo que é a solidão. A solidão dos cuidadores, por exemplo, é outro aspecto que não é bem uma profissão, mas eu acho que é uma profissão. Agora já é uma profissão. Dos cuidadores, a solidão da pobreza. Acho que não está, em alguns casos fala-se um pouco, mas a solidão da pobreza, das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo, são situações de grande solidão também. E depois há outra solidão, que é a solidão do poder. Não estou aqui a dizer de coitadinhos dos ricos, mas estou a dizer do poder, em que as relações com as outras pessoas estão muito, não sei, ritualizadas, não é? E são pouco naturais e temos pouca certeza de que as pessoas nos estão a dizer que as pessoas estão a sensação que se estão a concordar mesmo, ou se estão a fazer aquilo que acham que deve ser feito, porque aquela pessoa tem poder, não é? Ou a solidão dos migrantes que vêm e encontram-se sozinhos. Sim, essa é aflorada, sim. Mas de uma maneira geral há uma série de situações muito, muito importantes que são marcadas. Achei estranho não falar do Fernando Pessoa. Sim, falei, mas também não ficou individualizado. Há um capítulo que tem um verso dele. E há um capítulo que fala da solidão e de tudo isto na literatura, não é? Sim, porque é um nós tema... passamos ali... É quase como a saudade e como o amor, a solidão. E eu não andei à procura de citações, não é? Até podia, não tinha mal nenhum, mas foram chegando naturalmente, porque de facto é um tema muito recorrente na poesia, sobretudo na fase do romantismo, mas não só. E é um tema muito... na poesia, na literatura em geral. E o Fernando Pessoa era um ser solitário, de facto, não é?
E também fiz questão, uma vez que sou escritora, fui jornalista durante 25 anos, mas já não sou, falar da solidão do escritor, que também se pode falar da solidão do artista, da solidão do pintor e tal, mas penso que a solidão do escritor é mais acentuada do que de outros artistas. Tenho essa sensação. Este trabalho foi feito já pós-pandemia, durante a pandemia? Não, pós-pandemia. Pós-pandemia. Quer dizer, sim, pós-pandemia, quer dizer, pós-confinamento, não é? Sim. Porque houve casos em que tive que interromper as entrevistas porque havia alguém que ficava com Covid e tal. Portanto, ainda estávamos... Pandemia, foi em 2022, já não sei dizer. Trouxe-nos a muitos debates, aliás... Sei lá, eu... Trouxe-nos a muitos debates sobre esta questão, lateral, ou de forma direta ou indireta, e eu gostava de perceber se nos testemunhos que encontrou, se ela agravou efetivamente, ou algumas pessoas adaptaram-se a uma nova forma de viver. No fundo, a pandemia foi uma espécie de balão de ensaio para os cientistas sociais e os psicólogos perceberem como é que as pessoas funcionam quando não têm interações sociais. E quando se vivem sozinhas, fechadas em casa e não têm sequer o escape de ir dar um passeio, ou às compras, ou estar com os amigos, ou quando estão com as suas famílias durante o tempo todo e não têm que sair para ir trabalhar, nem para ir afastar-se um bocadinho, não é? E, portanto, acho que houve situações em que as pessoas não conseguiram lidar umas com as outras, familiarmente, ou famílias alargadas ou famílias nucleares, e houve situações em que a solidão se agravou muito, ao ponto de, a certa altura, uma economista britânica, onde na Grã-Bretanha há problemas tão graves de solidão que eles, como sabe, criaram o Ministério da Solidão, eles consideram isto uma pandemia, mas a certa altura essa autora refere que naquelas linhas de apoio emocional as pessoas às tantas tinham mais medo da solidão do que da própria pandemia do Covid. Isto é um bocado sintomático, quer dizer, nós somos de facto somos seres gregários, não é? Precisamos muito do outro, precisamos muito da partilha, precisamos muito de falar de coisas, nem que sejam triviais, com o outro. Acho que a partilha foi uma coisa, a necessidade de partilhar foi uma coisa que nós tomámos muito consciência dela nas redes sociais ancestrais, como o YouTube, por exemplo, não é? Nunca ninguém supôs que houvesse tanta gente a querer partilhar as músicas que gostava e fazer vídeos para... Já vamos à questão do digital, isso é um bom ângulo, também está também no livro. Luísa, sem querer abusar da questão da pandemia, a verdade é que provavelmente reconfigurou também a forma como as pessoas vivem os seus próprios espaços e as suas relações. No caso da solidão, a ideia do senso comum é que ela poderá ter agravado, não é? E do ponto de vista etário, hoje temos mais dados em relação, por exemplo, aos adolescentes. O retrato já está completo, Luísa? Não, ainda não está. Eu acho que não está feito bem o retrato, embora esteja a haver investigação sobre as consequências exatamente nos adolescentes, ao nível neuropsicológico, da própria pandemia, com alterações que se encontraram em zonas do cérebro que têm a ver com a regulação das emoções e, portanto, poder haver alguns danos que esperemos que sejam recuperáveis desse período em que houve uma solidão forçada para esse grupo etário, para quem isso é totalmente contra a natura, não é? Mas há uma parte que eu acho que foi positiva com a pandemia e com a solidão, e que foi as pessoas perceberem que podem falar disso, que não são as únicas a sentir-se sozinhas, e que este estigma da solidão é um tema sobre o qual se pode falar sem ser estigmatizado. Há muitas pessoas que sentem o mesmo e, portanto, já há alguns dados, principalmente internacionais, que mostram aumentos das pessoas que dizem que se sentem sós, mas também há pessoas que interpretam isso como
deixar de ser tão mal visto dizer que se sente só e, portanto, as pessoas terem mais espaço para poderem dizer que sentem solidão, não é? E, portanto, isto, como noutras situações, não sabemos se aumentou o fenómeno ou se aumentou o reporte do fenómeno, não é? Exatamente por se ter... Isso penso que é uma coisa boa em Portugal, de ter-se começado a falar disso e dizer que não é só uma coisa das pessoas mais velhas. A solidão, por exemplo, dos jovens casais... É um grande... É quase um clichê, não é? A pessoa pensa que solidão são aqueles velhinhos que vivem isolados nas terras do norte. É isso. E às vezes não isso é. talvez mediatizou-se demasiado. Não sei, é uma não? coisa recorrente quando se fala de solidão. Fala-se, claro que são populações vulneráveis, claro que a maior parte dos amigos pode ter morrido, claro que... Mas se calhar aquela famosa frase do Camões, não é? O solitário andar entre gente, não é? Exatamente. Que é aquele poema tão bonito sobre o amor, mas ele diz esta frase, solitário andar entre gente, é uma solidão muito, é uma solidão acompanhada, mas é uma solidão se calhar mais camuflada e como a professora dizia, de facto numa sociedade tão competitiva e tão egoísta, reconhecer que se é solitário é quase reconhecer um falhanço. E ninguém quer apresentar-se como um falhado. E se fala mais sobre o assunto, é muito positivo. Eu lembro-me de uma das entrevistadas dizer a certa altura que nisto de estarmos sozinhos, durante justamente a pandemia, estivemos juntos nisto de estar sozinhos. E de facto isso pode ter aberto essa porta. E nesse caso o seu livro também é bom porque os casos que tem normalmente não são de pessoas idosas, a maior parte dos casos são de pessoas mais novas. Sim. Para exatamente... Apesar de ter aquelas pessoas que vivem fora de contacto e que não veem ninguém. E sobretudo mulheres. Este lado é muito importante e eu queria falar sobre ele. As mulheres e a solidão. A Ana Margarida encontrou aqui vários casos, são diferentes, obviamente, mas também para si constituiu uma surpresa ou não? Não devia ter constituído uma surpresa, devia ser já uma coisa que eu devia ter, se calhar, assumido que seria assim, se tivesse refletido mais sobre o assunto. Eu não sou uma académica, não sou nada. Se calhar o livro até se devia chamar Portuguesas Esmagadoramente Sós, só pelo facto de as mulheres serem, e é um só entre aspas, das mulheres serem muito mais penalizadas por viverem sós e por optarem por estar sós ou pelas circunstâncias da vida as levarem a estar sós. São mais penalizadas socialmente, por isto que a professora dizia também, por serem consideradas, haver uma penalização maior a uma mulher que é divorciada ou não se casou ou porque... E que decide ficar só. Ou que decide ficar só. Também há esse caso. Também há esse caso, sim. E é muito mais difícil para uma mulher arranjar estratégias para, eventualmente, reconstituir uma vida em comum do que para um homem. Há um preconceito instalado, esquisitíssimo e absolutamente obsoleto em relação às mulheres sozinhas. Isso eu também percebi ao longo das entrevistas que fui fazendo. É muito mais complicado para uma mulher sair à noite, bem, podia-lhe dar uma série de exemplos, mas sair à noite, jantar fora, ir a um restaurante e dizer não, e o empregado perguntar-lhe, está à espera de alguém? E a pessoa dizer, não, estou só aqui a jantar sozinha. Uma pergunta que não se faria, se calhar, a um homem. Também o facto das outras mulheres se afastarem das outras mulheres casadas, eventualmente se afastarem da mulher sozinha, era uma coisa que eu pensei que já não existisse e continua a existir. Das mulheres serem também muito mais alvos fáceis nas redes de encontro, como os Tinders, etc. Há várias. E isso de facto acho que... Além de serem mais cuidadoras do que os homens e portanto também terem essa sobrecarga, isso pode tornar-lhe também uma solidão acrescida. Muitos casos de mulheres que se sentem absolutamente sozinhas, mulheres com filhos adolescentes e com mulheres com maridos ou parceiros ou parceiras ausentes, e as mulheres têm tendência de facto a assumir esse papel que acaba por ser normal nos primeiros meses de vida do bebê, mas não normal
depois quando esse cuidado com as crianças ou com os pais não é partilhado. Luísa, gostava de ouvi-la sobre as mulheres. Pois, a Ana Margarida falou muito deste peso enorme que tem aquilo que é exigido a uma mulher na nossa sociedade, e nós continuamos com este grande mito do amor romântico, e que vamos encontrar a pessoa que nos vai completar na nossa vida. E isso é uma coisa muito terrível naquilo que são as opções das pessoas, porque no caso, então, principalmente das mulheres, aprendem a não se respeitar elas próprias, a não perceber as suas próprias necessidades, e como também a Ana Margarida fala, muitas vezes as pessoas não têm uma experiência de viver sozinhas. A experiência de decidir por elas próprias o que é que lhes apetece comer, que filme é que lhes apetece ver, coisas muito simples, que música ou que estação de rádio é que lhes apetece pôr a tocar. É uma espécie de anulação da personalidade delas em função dos filhos, em função da vida familiar. Sim, passar muito rapidamente de casa dos pais para a vivência com um companheiro e nunca ter tido uma experiência de viver sozinhos. Noutros países isso acontece com muito mais frequência, não é? Há aqui um aspecto que a Ana Margarida toca de uma forma mais leve, mas que tem a ver com os constrangimentos económicos, não é? Nós somos um país pobre, em que as pessoas, os jovens, não vivem sozinhos porque não têm dinheiro para viver sozinhos. E, portanto, essa experiência da autonomia, que também é uma experiência de descoberta do próprio, acaba por ser adiada. Falar, por exemplo, a comparação com países nórdicos, na Holanda, em que as pessoas aos 18 anos têm um subsídio para poderem sair de casa dos seus pais, em que podem fazer a opção de viverem sozinhos ou viverem com outros. E não deve haver nada mais terrível do que esses casos de pessoas divorciadas que se mantêm sozinhas na mesma casa. Exatamente, porque não têm... Vemos cada vez mais desses relatos. Sim, muitos, sim. E, portanto, no caso das mulheres, isto ainda é mais dramático porque há muito peso que vem para cima delas. Eu penso que em Portugal, e nós somos muito conservadores ainda a esse nível, comparativamente, por exemplo, com Espanha, em que a opção das mulheres de viver sozinhas, de não terem filhos, é uma coisa que não tem de justificar, como nós temos aqui de explicar que não tem de explicar que não têm um problema físico de não poder ser filhos. Não querem ter, é uma opção e que é respeitado pelos outros. Mas eu penso que já fizemos um grande caminho. Eu sou muito mais velha que a Ana Margarida e sei que era quase impossível uma mulher sozinha estar sozinha a jantar num restaurante sem ser incomodada, não estou a dizer pelo empregado, estou a dizer mesmo pelas outras pessoas à volta, e isto agora já passámos essa fase. Sim, ainda bem. Ainda bem. Sendo que, curiosa, eu não tenho aqui o dado totalmente identificado, mas quando olhamos para aquelas linhas que existem, há também uma prevalência de mulheres que ligam a partir de um determinado contexto. São elas que, apesar de viverem sós, tentam verbalizar ou pedir também ajuda. Isto também acontece? E não propriamente só em casos como há um caso aqui descrito, de pessoas que estão a sofrer violência doméstica e te procuram estas linhas, e é uma mulher só num quarto que liga e que fala com um operador que, em vez de falar com ela, bate na madeira. Este é um caso que a Ana Margarida conta, não é? É muito impressionante. Eu tenho ideia que, em termos de género, até está mais ou menos equilibrada. A frase que eu tinha aqui é: quando a razão do telefonema se deve à angústia da solidão, quase sempre são mulheres com mais de 60 anos a fazê-lo. As mulheres têm mais facilidade em falar sobre as suas próprias emoções. É muito mais... está muito mais dentro do seu papel do que nos homens, não é? E por isso é natural que elas as exprimam com mais facilidade do que nos homens. Ou têm mais necessidade, ou os homens conseguem canalizar essa vontade de falar, e têm outros canais sociais, não é? E as mulheres, de facto, estão muito fechadas, e isso às vezes é o último E falta recurso. mais apoio, Ana Margarida?
Faltam mais estruturas de apoio, de ajuda? Falta sempre, não é? Falta sempre, até porque é um tema em que se calhar há temas tão graves, não é? Sem-abrigo, pobreza, já falámos aqui, que se calhar num país em que tem tantas coisas para resolver, isolar o tema da solidão não é uma prioridade, não é? Não temos o Ministério da Solidão como existe no Reino Unido. Mas por que não? Porque não? Faltam mais, sim, nomeadamente ter atenção aos indícios dados pelos adolescentes. Isso é uma coisa que preocupa já os especialistas. Aqueles fenómenos novos dos adolescentes que se fecham no quarto e têm uma vida intensíssima em termos virtuais, mas que depois tudo aquilo não é real, não é? E são casos que podem levar a situações muito drásticas, não é? E estou a falar de suicídio na adolescência, que claro. Também seria outro tema, quer dizer, isto é um livro que certo. É como se tivesse várias setas que apontam para vários lados. Em relação aos apoios, Luísa, qual é a sua percepção? SOS, Voz Amiga, linhas de escuta, é possível passar para outros paradigmas? Há outros exemplos, há outras estruturas que poderíamos tentar explorar como sociedade? A questão do Ministério da Solidão na Inglaterra não é propriamente um ministério como os outros, não é? Mas é uma tentativa de que todas as medidas sejam pensadas em que impacto é que as coisas têm em termos de solidão. E nomeadamente ao nível de pensar o espaço urbano, por exemplo, deveria ser uma preocupação construir espaços em que as pessoas se encontrassem ou que facilitassem que as pessoas entrassem em contacto umas com as outras, se sincronizassem, como costumo dizer que a pandemia e a solidão faz com que as pessoas vivam nas suas bolhas, não é? O virtual também nos ajuda muito a fazer isso. Vivemos na nossa bolha das pessoas que nós conhecemos e os algoritmos de inteligência artificial que nos põem-nos em comunicação com outras pessoas que já são muito parecidas connosco e de alguma maneira restringimos imenso os nossos contactos e ficamos fechados nas nossas bolhas e podemos viver a tempos diferentes das outras pessoas. A pessoa que se sente sozinha sente-se excluída do mundo, sente-se a viver a um tempo, a um ritmo diferente das outras pessoas. É uma sensação de despertença, não é? Despertença. E nós cada vez temos menos espaços em que fazemos coisas com as outras pessoas, ao mesmo tempo. Cada vez temos menos pessoas nos cinemas, por exemplo, a vermos filmes ao mesmo tempo. Não é que não vejam os filmes, vêm nas suas casas, ao seu ritmo, não é? E mesmo para os adolescentes, práticas como, por exemplo, a da dançar com outra pessoa, que quer dizer encontrar o ritmo da outra pessoa, fazer outra coisa ao mesmo tempo que a outra pessoa, ensinar o nosso corpo a expressar emoções e sentimentos. É uma coisa que é imensamente importante, diria eu, para sairmos desta situação. Quase uma política pública a sua reflexão vai até ao urbanismo. Exatamente, mas eu acho que a solidão é um problema de saúde pública. E é interessante porque há imensas teses de psicologia sobre solidão, imensas. Eu pedi a uma professora de psicologia para ajudar a fazer um levantamento e serviu-me para abrir algumas ideias e descobrir outras coisas. Mas a mais interessante que eu li foi uma que relacionava solidão e urbanismo. E, de facto, as nossas praças, os nossos pontos de encontro, nos bairros, aqueles sítios, jardinzinhos para crianças ou para crianças por acaso até já, mas imagino, com os bancos e tal, esses pontos de encontro tornaram-se pontos de encontro virtuais. Ou seja, mas as pessoas, se calhar, é isso, querem dançar ao mesmo ritmo há uma coisa que querem contacto físico e não querem likes e querem um abraço às vezes, não é? E é uma coisa que funciona como espaço de encontro de pessoas que têm cães.
Aqueles parques infantis para cães, não sei como é que se chama. Infantis para cães e para cães séniores e infantis. Não, parques para cães, não é? Sim, exato. Em que as pessoas que têm cães, que têm essa coisa em comum, se encontram. E eu quase penso que se calhar há pessoas que foram adotar cães para terem este... Não, e os animais são as companhias de muitas destas pessoas. Sim, São, e é uma grande transferência emocional até para um animal de companhia, quer dizer, está ali quase às vezes com o papel de um filho. O dono de um cão às vezes nem se chama, ele próprio nem se intitula dono, é o tutor ou o cuidador do cão, porque são tratados como um membro da família, se calhar, e bem. Eu adoro os meus cães, mas não sei se o papel deles é estar em minha casa a quebrar a minha solidão, mas se calhar também é. E se calhar é legítimo, não é? Esta ligação que nós temos aos cães é uma coisa que já vem desde tempos imemoriais, não é? O momento em que o lobo se transformou num ser doméstico e cooperante com o humano. É uma coisa muito interessante também, seria também outro livro. E é um espaço para muitas pessoas que não exprimem emoções de outra maneira de exprimirem com os animais, não é? Pessoas que estão sozinhas ou mesmo pessoas que são extremamente fechadas e que se desiludiram com os outros humanos. Sim, não sei, mas que com os animais se manifesta um lado deles que não é... Sim, um lado às vezes maternal. Há muitas mulheres com cães, se é um problema de saúde pública, requer uma intervenção de saúde pública. É aí que eu estava a tentar chegar, ou seja, às ferramentas públicas para tentar ajudar a minorar este problema. E é aí que eu queria perguntar se há outras opções para além de, enfim, teremos que segmentar um conjunto de políticas, mas há intervenções que poderíamos, como sociedade, já avançar para além de linhas de escuta e outras... Sim. Também em Inglaterra, que de facto são pioneiros nesta matéria, eles começaram a fazer aquilo que eles chamam de prescrição social, que foi inovador na medida em que considerar a solidão um problema de saúde é sair um bocadinho daquilo que é o modelo médico, não é? De que a doença só vem por um vírus, uma bactéria, uma coisa que nos está a fazer mal. Que é um fator social que nos está a causar mal, e os ingleses assumiram isso. E no próprio sistema de saúde existe a prescrição social. O que é a prescrição social? É os médicos, percebendo que a pessoa tem um problema de solidão, encaminharem para um técnico de serviço social que vai com aquela pessoa encontrar alguma coisa que lhe interesse fazer com outras pessoas, que pode ser um grupo de caminhadas, pode ser um grupo de, sei lá, de visitas a museus, pode ser um coro, pode ser... portanto, sinaliza para essa instituição que fazem parcerias com os centros de saúde, ou o equivalente que lá existe, não é? E a pessoa é enviada e a técnica de serviço social vai vendo se aquilo está a funcionar ou não. Nesta situação de integrar as pessoas em alguma coisa que é uma comunidade, como algumas daquelas que refere no seu livro, mas que são uma comunidade em que as pessoas, participam com alguma coisa, mas participam em alguma atividade que lhes interessa, não é? Se é uma pessoa que gosta de fazer exercício físico, se calhar as caminhadas um grupo que faz caminhadas é uma boa coisa. Não é que tenha um contacto muito profundo com essas pessoas, mas começa a sair da sua bolha, daquela bolha que elas há um bocadinho das pessoas de estarem desintonizadas do resto do mundo. Porque aquelas, como é que lhe chamava, micro-interações, que a pessoa ir comprar o pão, não é? Ter o dia-a-dia, manter um mínimo de ser capaz de se relacionar com as outras pessoas no cotidiano, na sociedade em que nós estamos, é mantê-la e passar para um outro nível, a pessoa passar a fazer parte de um grupo qualquer. Isto acontece por vezes nos grupos das igrejas, nos grupos religiosos, que é uma comunidade em que a pessoa partilha um determinado valor, mas aqui é institucionalizar isto para alguma coisa que seja um interesse da pessoa e ser acompanhado. E, portanto, esta prescrição social é uma política pública, não é? De tentar integrar as pessoas e de tentar que elas, através de partilharem um interesse com um grupo,
possam começar a desenvolver relações então mais pessoais e saírem da solidão. É um caminho, não é? Começar por esta... Claro que sim, E está a funcionar bem daquilo que eu vejo. Há um projeto piloto aqui em Lisboa sobre prescrição social na Baixa de Lisboa. Na Baixa de Lisboa, sim. Sentiu, Ana Margarida, que a maior parte das pessoas quer esta ajuda? E que há também gente que prefere manter-se no seu claro que sim. âmbito e Claro não que quer sim. intervenção externa? Claro que sim, claro que haverá. Eu só queria contar, não sei se têm a experiência de ir a uma loja Amazon e aquelas lojas que não têm absolutamente ninguém, não têm empregado, nós estamos vigiados por todo lado e pegamos nas coisas e saímos e tudo é depois virtualmente resolvido, as questões, a transação, não é? Em que não é preciso, não está ninguém naquelas lojas. E há agora esta experiência na Holanda e tal, justamente que estava a falar das micro-interações do dia-a-dia, em que há umas caixas de slow, como é que eles chamam, em caixas em que as pessoas não têm que pagar e ir embora, que podem dizer olá, então como é que está a correr o dia, e há são caixas lentas, digamos assim, de pagamento em que as pessoas, além da funcionalidade de fazer as suas compras do dia, podem falar um bocadinho com os empregados. Isso é muito interessante. Isso não é uma coisa pública, é uma coisa destas empresas, obviamente tem uma questão de marketing associada, como tem sempre, mas já há esta necessidade, não fazem esperar os outros apressados e ao mesmo tempo há aquela velha tradição de poder falar um bocadinho nas compras do dia-a-dia. Fechamos com o digital, Luísa. A diabolização do digital como espaço de impessoal, até de agressão em relação aos outros, versus também um espaço de, eventualmente, partilha e de conversa. Como é que tem visto a utilização do digital no combate à solidão? E a pandemia mostrou-nos, deu-nos aqui algumas pistas. Deu-nos muitas pistas e há muitas coisas que estão para ficar e que foram e continuarão a ser muito úteis. Olhem em profissões em que as pessoas têm de estar isoladas, na alturas em que os estudantes estão em Erasmus isolados, imigrantes, os contactos digitais são muito importantes, mas eu diria que estão para uma relação verdadeira como os snacks estão para um almoço. Também há uma frase... Tiram a fome, também há mas uma não. frase que eu não sei quem inventou, mas acho que está muito bem vista, que é ter muitos amigos no Facebook ou noutra rede social é igual a ser muito rico no monopólio. É isso, se as pessoas fazem predominantemente a sua vida social nas redes sociais, há alguma coisa que estão a perder em termos das suas próprias competências de se relacionarem com os outros e depois da falta que é o toque humano. O abraço não se substitui por Mas podem não ter likes. outro canal para comunicar com outras pessoas. Podem, a pessoa pode se tornar cada vez mais incapaz de comunicar com os outros. E, portanto, se há uma parte da solidão que eu acho que vai lá nestes primeiros passos da solidão, em que a solidão ainda não está totalmente instalada, em que não se torna crónica na pessoa, em que aquilo que temos estado a falar pode ser um caminho para ajudar as pessoas a saírem da solidão. A partir do momento em que a solidão se torna extremamente crónica, em que a pessoa está já num estado de hipervigilância, sempre a pensar o que é que os outros estão a pensar, será que eu estou a fazer bem, que de tal maneira as pessoas se sentem centradas sobre o seu próprio sofrimento, que já não conseguem empatizar com o outro. Nessa situação, aí é preciso algum outro apoio que não seja estas ajudas, estes empurrões para se dar com as outras pessoas, porque já houve um caminho muito complicado de perturbação da saúde mental, que se calhar tem de ter algum outro apoio. Mas o livro da Ana Margarida mostra que em muitas outras situações os amigos, aquilo que está à volta, estes recursos sociais de se entrar em grupos, de se ir rebuscar amigos que a gente já não via há mais tempo, etc., são formas muito eficazes de lidar com
com a solidão, porque como diziam o Cacioppo, um psicólogo social, morreu agora há pouco tempo, ele dizia que a fome é um sintoma, que a solidão é um sintoma, assim como a fome, não é? É de que alguma coisa não está bem e que, portanto, nós temos de fazer alguma coisa. E, portanto, num primeiro momento, antes de nós ficarmos anoréticos, há muito a fazer para acabar com essa fome. Quando eu falava do digital, falava da comunicação e também da necessidade de sair da solidão, onde leva, por exemplo, um capítulo aqui sobre as plataformas de encontros, que é cada vez mais um recurso utilizado para sair, ou tentar sair dessa solidão. Sim, não só legítimo, obviamente, resguardando todos os perigos inerentes a essa utilização dessas plataformas. Há imensas e são cada vez, é engraçado, são cada vez mais temáticas, entre aspas, Sim, não é? São segmentadas. Segmentadas, exato, sim. para vários segmentos de mercado, exatamente. Querem encontrar relacionamentos duradouros, querem encontrar relacionamentos casuais, querem encontrar relacionamentos na mesma religião, querem encontrar na mesma orientação sexual, enfim, há várias redes desse tipo que têm tido imenso sucesso e são absolutamente legitimadas socialmente, não é? Não me parece uma coisa muito negativa, parece-me até uma coisa positiva. Pode ser até, se conseguir evitar todas aquelas questões do sentimento de ser descartável, do sentimento de ser todas aquelas situações de ghosting, por exemplo. Ghosting é quando desaparece, não é? É quando a pessoa se bloqueia, se autobloqueia e é como se tivesse esfumado, como um fantasma, que podem, de facto, ter um impacto emocional muito grande numa pessoa que está a investir ou a interessar-se noutra pessoa. Mas também é preciso sempre dizer que, em princípio, estes encontros, estes datings online podem eventualmente conduzir a um encontro presencial e aí tudo bem, mas também acontece que muitas vezes estes perfis são falsos, estes perfis mostram aquilo que a pessoa, mostram uma espécie de uma persona, mostram uma representação social daquilo que essa pessoa acha que deve mostrar. Portanto, estamos sempre assim numa ambiguidade um pouco difícil de decifrar. Era bom que as pessoas tivessem um bocadinho noção disso, que tivessem a par de todos esses perigos, entre aspas. Não estou a dizer que seja uma coisa também diabólica, mas que pode trazer algum sofrimento, sim. Mas também me lembro de como é que os contactos amorosos começaram. Eu lembro da minha avó dizer: Ana, como é que tu podes arranjar um namorado numa discoteca se vocês não conseguem falar porque não se conseguem ouvir? Eu disse: avó, mas tu começaste a namorar à janela, como é que comunicavam? Agora também é janela, mas é uma outra janela. É não é? outra janela, muito bem. É uma coisa que eu acho engraçada, de pessoas que depois desenvolvem relacionamentos que começaram em redes dessas, de encontros, que têm um bocadinho de vergonha de dizer que se conheceram nesses encontros, não dizem, não gostam não tenho nenhum estudo, eu essa parte dos datings nunca estudei, mas conheço histórias que as pessoas preferem não falar sobre isso. É como se fosse, mais uma vez, um falhanço da sua rede, não é? Não terem capacidade de pessoalmente encontrarem pessoas e terem de recorrer a este. Sim, mas por outro lado, quer dizer, por outro lado sempre existiu, não é? O cavalheiro sério que procura jovem para eventual casamento. Nem sei se ainda há anúncios desses. Mas esta é uma decorrência desses anúncios, não é? Com a vantagem enorme da pessoa poder ter logo um geolocalizador, um chat online, fotografias, poder fazer logo a lista de preferências, mas ao mesmo tempo tem um lado
eu acho que tem um lado assim um pouco descartar uma pessoa com aquele girar do dedo para a esquerda ou para a direita constante, esta interessa, esta não interessa. Parece assim, não, mas a arena digital é também a arena digamos, da personagem construída, como aliás estávamos a falar, sim, e nem sempre a realidade e o virtual, não é? E nem sempre coincidem. Sim, enfim, eu acho que as pessoas adultas talvez estejam a par de todas essas envolvências e todos esses perigos, e eu acho que se banalizou um bocadinho, acho que já ninguém... Quer dizer, percebo isso que diz do falhanço na vida real, mas acho que no fundo as praças virtuais são as novas... os novos, onde é que as pessoas conheciam antes? Nem sei. Era nos fóruns, as praças, os grupos de amizade, sim, nas faculdades. E talvez essas coisas estejam tão entrelaçadas que já não se distingue o que é virtual, o que é real. E de facto a abrangência é muito, muito mais interessante do que uma pessoa na sua vida pessoal poderia ter, não é? Aqui as pessoas podem conhecer uma pessoa da Nova Zelândia, não é muito prático, não é? Mas podem conhecer e identificar-se imenso com esse tipo de pessoa. Se estivermos só nos nossos núcleos, que são muito restritos... Sendo que o digital também ajudou, Luísa, não é só os mais novos, os mais velhos também, se calhar aqui estamos um bocadinho da pandemia, mas também ajudou muito a quebrar aqui alguma solidão, certo? Sim, muito. E ficou, isso fica ou não? Ficou, as pessoas... houve um aumento enorme da literacia digital, diria eu, dos mais velhos durante a pandemia. Entre Facebooks, WhatsApps, passaram a ser e e-mails, mas o Facebook e o WhatsApp... eu conheço pessoas que vivem em aldeias pequeninas que durante a pandemia... pessoas que viviam sozinhas, mais velhas, e que uma pessoa que me disse foi o Facebook que me salvou na pandemia, porque exatamente passaram a ter uma vida social virtual, é verdade, mas passaram a ter um relacionamento e a acompanhar o que se passava com as outras pessoas quando não podiam sair de casa. E por alguma razão é que o Facebook, então agora nos últimos dados, é das redes sociais que tem continuado a ter mais sucesso, e exatamente dentro da população mais velha. Muito obrigado pela vossa presença e por esta conversa. Ana Margarida de Carvalho, Luísa Lima, obrigado. Viver só, portuguesas, esmagadoramente sós. Mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa, da Capa à Contracapa, que vai para o ar todas as semanas. A sua versão integral está em podcast, nas tais plataformas digitais para este efeito, mas também nos sites tradicionais da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito orgânico é o autor do nosso genérico, que é o pianista Mário Lajinha. O nosso programa foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.